vamos dar continuidade à fala da nossa querida Flávia, daquilo que o Pai tem feito na vida dela, através da vida dela, dessa temporada, né, que não só ela, mas muitos dos filhos de papai têm acessado esse portal dos céus. Da mesma maneira, queremos, esse é o nosso desejo, que vocês também acessem esse portal celestial, portal que o teu pai, que o meu pai tem para nós. E nesse portal, queridos e queridas, filhos de papai, só acessa os filhos. Eu quero pedir algo para vocês que estão entrando e vocês que estão se reconectando conosco. Deixe aqui uma mensagem, a sua mensagem particular, a sua mensagem pessoal. Como é que você tem percebido esse assunto, esse tema que nós estamos tratando aqui nessa live? Como é que você tem percebido a questão de igreja local, de você como igreja? Talvez o Espírito Santo tenha falado pontualmente, especificamente algo para você através de uma fala da Aline, do Gabriel, da Flávia, da Vilce, enfim. Deixe aqui uma mensagem, fale, comente, aborde sobre aquilo que você tem entendido, que o Espírito tem falado. Solte aí pra gente uma mensagem, a gente vai ter o maior alegria e prazer em estar lendo. E quem sabe dessa sua fala, o Espírito Santo nos trazer então direções para nós estarmos tratando, trazendo um clarear desse tema à luz das Escrituras, para a gente estar sendo edificado e crescendo em Cristo, tá bom? Vamos convidar aí a Flávia novamente, o Gabriel simultaneamente, para nós não tomarmos mais tempo, mas eu peço carinhosamente para cada um de vocês que queiram, obviamente, né? No reino não existe imposição. É verdade. Mas que voluntariamente queira compartilhar aí, pode mandar um parágrafo grande aí para a gente, de alguma coisa que o Espírito Santo tem falado, da sua percepção, para que a gente também possa ter aqui algumas direções. Cadê a Flávia? Voltou, Flávia, profeta. Ok, bem, muito bem. Então, vamos só fechar aqui com a Flávia, Gabriel, e aí eu já encerro contigo. Flávia, okay. Você foi muito feliz, assim como a Aline também, nessa colocação de que nós precisamos aprender a desenvolver a nossa fé em Cristo. O que nós precisamos ter quando nós olhamos para a nossa liderança, é apenas para imitar a fé. É o que o autor de Hebreus, no capítulo 13, fala, não é? Que nós devemos imitar a fé dos nossos pastores, dos nossos líderes, não é? E nos submeter àquilo que ele ensina, porque eles prestarão conta da nossa vida diante do Pai. E nós devemos fazer isso, nós pastores, né? Com alegria e não gemendo. Todavia, é muito importante a sua colocação de que você não depende do seu pastor para ter sua comunhão com Cristo. Você não depende do sistema para poder operar como igreja. Tá? Então, o que acontece? Hoje nós precisamos entender que a fonte é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Amém. É a ele que eu me submeto. E quando eu estou no contexto de ajuntamento, eu estou, na verdade, ali para edificar o corpo, para ele se tornar mais forte, para ele cumprir o propósito dele na terra, porque quando nós estamos em unidade, isso nos dá a legalidade para nós falarmos no mundo espiritual. E falarmos na vida um do outro. Na vida um do outro, admoestando, exortando, é o que Paulo fala, né? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, exortando uns aos outros. Então, esse é o benefício do ajuntamento. Agora, ser igreja, meu querido, não tem nada a ver com o ajuntamento. Ser igreja é você na sua casa, como você falou, Flávia, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, fazendo o quê? Falando de Jesus? Não. Mostrando. Exatamente. Eu falava na reunião que nós tivemos na sexta-feira de uma mensagem que eu recebi de uma jovem que foi uma discípula nossa, e que ela falava exatamente da questão de que ela viu o meu Instagram e ela não viu falando de Jesus, né? Porque o meu Instagram é profissional. E eu disse assim, filha, na verdade ali eu não falo, mas é interessante que o importante não é você falar de Jesus. Eu falo de Jesus se necessário.
Sim. Eu preciso mostrar Jesus. Eu preciso mostrar Jesus na minha vida do dia a dia, nos meus compromissos, no meu caráter, na minha família. Aqui, quem tem que tem que nos aprovar ou reprovar é a nossa família. É verdade. É a minha esposa que disse eu sou homem de Deus ou não. Eu não ouço elogio, eu não recebo elogio de ninguém que diz que eu sou homem de Deus. Sim. Você não convive comigo. Você não vive o dia a dia comigo. Quem sabe são minhas filhas, são minha esposa. Agora, se elas disserem que eu não sou, é porque eu não sou mesmo, viu? Alguma coisa está errada. Mas, enfim, eu estou falando isso somente para dizer a você o seguinte, que você, como filho de papai, você, como igreja de Cristo Jesus, você não precisa do sistema para estar como uma ponte para te fazer ter comunhão com o Pai. De verdade, não. Você tem acesso direto a essa fonte. Amém. E aí, Flávia, para concluir aqui a sua participação, e a gente encerrar também com o Gabriel, eu pergunto assim para você, como é que você tem vivenciado na sua realidade, no seu dia a dia, como é que tem sido essa diferença de quando você operava com uma mentalidade religiosa e como é que você opera hoje? Você com você mesmo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque que tem tanta gente que se intitula e tem o maior prazer no título de ser crente, mas vive uma vida miserável. Sim. Tem tanto prazer em ser um evangélico, mas vive uma vida pior do que o ímpio. Né? Com as suas emoções totalmente detonadas, com a sua família desordenada. Então, fala para mim, como é que tem sido essa sua caminhada com Cristo, nessa visão de reino, no seu dia a dia, você com você mesmo? Para mim está sendo maravilhoso, porque, na verdade, o Pai, quando ele enviou Jesus para morrer por nós, ele já mostrou que nós tínhamos ponte direta com ele. E ele disse que estaria conosco, ele está conosco, usa pessoas, colocam pessoas no nosso caminho para nos ajudar, como vocês fez comigo, faz com muitos, foi muito importante, é muito importante, a gente tem que sempre reconhecer isso, não só querendo agradar ou fazer elogio, mas honrando, porque vocês apareceram na minha vida num momento em que eu mais precisei, aonde foi usado por Deus para poder realmente me trazer essa conexão de ser filha, de ser livre, de não ser aprisionada, e independente de pai carnal, eu tenho um pai espiritual. Me conectou realmente com Cristo, dessa liberdade que eu vivo. E também, trazendo hoje para a minha vida o que eu vivo, é sensação de liberdade, porque quando nós estamos ainda voltando no casa de quatro paredes, na igreja, a gente acha que você está ali, você tem que obedecer. Nós temos que, já que você se compromete a estar naquele lugar com aquela igreja, você tem que obedecer. E igreja é assim, cada um tem uma educação e educa seus filhos como quer, e acha que são certos e outros são errados, só eles que são certos. Então você acaba querendo viver igreja, sendo igreja lá na igreja, e esquece de viver a igreja em casa, onde você vai. E para finalizar, que senão quando a gente fala do pai, dessa liberdade, eu quero falar até amanhã. Mas assim, eu estava morrendo de saudade porque eu fico com vontade de chorar, mas eu não vou chorar. Um pouco que eu saio para a rua hoje, eu encontro pessoas, eu estava conversando com a senhora e não estava nem falando de Jesus. E ela olhou para mim e disse, nossa, eu sinto tanta paz falando com você, coisas que quando eu estava na igreja, eu não vivia isso. Porque eu queria ser igreja na igreja. Não estava sendo igreja para mim, não estava sendo igreja para minha família. O caso era aquele quebra-pau. Muitas vezes, como vocês sabem, quase o meu casamento houve separação, mas o pai estava ali com cuidado, sempre se mostrando presente, enviando vocês na minha vida como profetas, e eu quero... nesse momento, honrar a vida de vocês e agradecer. Nunca vou cansar de agradecer. Quem quiser que me chame de puxa-saco. Mas eu glorifico a Deus pela vida de vocês, porque eu sinto o amor e o cuidado dele com a minha vida, com a vida de todos, com a vida de vocês. E por isso que eu quero cada vez mais estar com sede, de estar perto, de estar junto, para aprender e poder compartilhar isso com o mundo, com outras pessoas, porque é muito bom ser livre. Aleluia. Gente, quanto tempo a gente se perdeu sendo aprisionado por sistema, por pessoas que se achavam Deus na nossa vida, não esquecendo que eles não eram só canal.
Eu fui criticada porque eu comecei a fazer vídeos na internet para falar de Jesus e chegaram para mim e disseram: eu te dei essa autoridade para você fazer isso? Eu te mandei, você veio até a mim para eu te abençoar? Gente, isso é muito aprisionante e eu não quero mais isso. Hoje eu vivo essa liberdade em Cristo. Hoje eu sou feliz por ser reconhecida pela filha do papai. Ai, Jesus, coisa linda! Onde eu vou assim? Eu estava com saudade disso, de alguém chegar na fila também, eu estava na fila para pagar. Você é crente, né? Eu digo, porque hoje o mundo fala isso, eu sou crente. Nunca mais eu tinha visto ninguém falar isso para mim. Então, hoje, realmente, eu sou livre. Hoje, eu vivo realmente com Cristo. Quero me conectar, quero aprender. Vou sugar mesmo de vocês, porque eu sei que vocês estão abundantes no Pai. Em nome de Jesus, vai permanecer assim, porque eu também quero ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas, para que viva essa liberdade em Cristo, porque não é possível. A gente fica tão louco assim em Cristo, depois que você vira a chave de gente... O que aconteceu? Por que eu me perdi tanto? Mas a gente vê o cuidado de papai usando pessoas como vocês e nos guiando no caminho certo. Então, muito obrigada, Lu, pela vida de vocês. Eu vou parar por aqui, senão é só amanhã, hein? Eu estou empolgada. Obrigado, Flávia, pela sua participação. Fiquem mesmo, enquanto o Gabriel... Beijo, família. Amo vocês. Fiquem mesmo para interagir um pouquinho, para finalizar com o Gabriel. Gabriel, acho que está com dificuldade na internet, Gabriel. É verdade. Ok. Agora, está me ouvindo, Gabriel? Gabriel, escuta. Eu estou ouvindo. Estão me ouvindo? Ok. Parece que está com dificuldade aí na sua internet, mas vamos lá, vamos concluir. Gabriel, a conexão aqui está muito ruim. O som, você consegue? A conexão. Mas você consegue nos ouvir, né? Então, a Flávia acabou de falar em algo interessante, que é essa questão de ser reconhecida, né? Não pelo falar, mas a própria fisionomia manifestar Cristo, é um diferencial. E você tem vivido um pouco também disso aí. A gente compartilhou um pouquinho há um tempo atrás sobre isso. Eu queria que você concluísse, né? Finalizando com a pergunta que eu te fiz, né? Eu acho que não está... Gabriel não está... E aí, Gabriel? Escuta? Será que vai dar para gente terminar aí essa fala? Está travando aqui. Acho que a conexão está fraca. Vamos fazer o seguinte então, Gabriel. Tá, vamos fazer o seguinte então, vamos nos comprometer aqui na live do próximo domingo. Peraí, só um minuto que eu vou reiniciar aqui, só um minuto, tá bom? Ok. Tá, então vamos ver se dá certo aí, gente. Tenha um pouco de paciência, não saiam da bênção. E, queridos, eu quero falar algo para complementar aquilo que o Paulo está falando, que a Flávia falou, que a Wilson falou, que a Aline falou. Estamos num cenário de transição, tá? E talvez esse seja o seu cenário também, assim como foi o nosso semana passada, ainda está sendo um pouquinho essa semana. Mas que cenário é esse, Fernando? O cenário dessa transição que tem trazido dor, tem trazido desconforto, né? O Paulo relatou numa ministração anterior, falando da lagarta, né? Então, toda mudança, ela cobra de nós um posicionamento, né? Se vamos com essa mudança ou ficamos com essa mudança, ok? E nesse processo de transição, muitas coisas são perdidas, muitas coisas precisamos deixar para fora, né? Deixar de lado, deixar para trás. Por quê? Porque com esse novo, com o tempo, né, que estamos falando sobre a temporada, ensinando a vocês a entrar nesse tempo, existem alguns processos. E quando nós falamos do processo, primeiro nós somos exemplos ao passar, ao vivenciar, para poder falar para vocês, olha, passamos, esse é o processo, essa é a transição que está nos levando para entrar nesse novo do Senhor. Porque muitas pessoas acham que entrar no novo é muito fácil, uma palavra entrou. Não. Requer de nós posicionamento, requer de nós mudança de mentalidade, obediência, mudança de rota. Muitas vezes estamos numa direção norte e o pai fala, não é isso que eu tenho para você. Sim. A rota que eu tenho para você é sua. Aí você vai virar todo o seu barquinho, você com sua mala e sua família, para uma outra rota em obediência. Para quê? Para que você entre no tempo do Senhor. E esse confronto, dessa transição, esse confronto que o Pai tem permitido muito de nós sofrermos, passarmos,
é para quê? Para entrarmos nesse novo tempo de forma que ele tem para nós, de forma justa, entende? De forma onde o passado é passado, o novo é o novo, aonde coisas, pessoas, costumes vão ficar para trás e de fora. Você não vai entrar nesse novo tempo com as bagagens antigas. Não. O que é novo entra com a bagagem vazia, né? Ou seja, não bagagem, mas o seu coração, a sua própria vida, que é a bagagem que sustenta, né? O que recebe, é o vaso que recebe, entra nesse novo desvaziar, sem nada, para que ele, nesse novo, desça da porção dele, desse vinho dele, desse óleo dele sobre nós. Entende? Fê, o que você está falando é poderoso e eu assim, me regozijei no meu espírito quando você está falando, porque de verdade você não vai acessar esse novo de Deus, você não vai entrar nessa temporada em conhecer os tempos, as temporadas de Deus na sua vida, se de verdade você não decidir se esvaziar. Verdade. Se você não decidir deixar essas bagagens, esses aprendizados, essas tradições, esses costumes religiosos para trás, não tem como. Por exemplo, não tem como você querer viver essa vida que nós estamos falando, que você tem se alegrado e tem gostado de ouvir, num sistema, colocar isso no sistema, não vai, porque você mescla. E você sabe, aquele que não deveria se esvaziar, se esvaziou. Paulo diz que Cristo ele se esvaziou para entrar no plano, no tempo, na temporada do Pai aqui na Terra para se sacrificar por nós. E por que você não vai se esvaziar? Tem que abrir mão, tem que se esvaziar. Não se deita vinho novo em odres velho. Aleluia. Então, querido, você sabe o que quer dizer isso na prática? Você precisa romper com os costumes. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão presas às tradições, que estão presas à igreja local, sabe por quê? Por distração. Sim. Porque sabe cantar, porque sabe pregar, porque sabe tocar, porque tem título de ministro disso, que tem título de... Para com isso. Isso aí chama-se distração. Você não vai viver o seu propósito profético em Deus. O que é isso, Paulo? Propósito profético é aquilo que Deus estabeleceu para que você viva. Você está vivendo o antidesenho, você está vivendo o que o homem quer que você viva, você está vivendo o que a religião quer que você viva. Aí você me pergunta, então está todo mundo errado e você certo? Não, jamais. Jamais. Aqui não tem certo nem errado, aqui tem ouvir o Pai e obedecer o que Ele quer. Você entende isso? Porque qual é a grande questão, meu amado? Qual é a grande questão? A questão é que ou você entende que existe um Deus que mora dentro de você, que fala com você, que quer te ensinar e te guiar em toda a verdade, ou você continua sendo este servo. Servo não tem intimidade com o Senhor, servo não sabe o que o Senhor faz. Então, essa palavra que Fernando deu aqui é muito oportuna. Olha como o Espírito fala, né? Como ele nos blinda, né? E nos brinda também. Brinda e blinda. Ok, muito bem. Gabriel, então aí, filho, encerrando a sua participação, como é que é esta sua vida de visão de reino, dessa liberdade em Cristo, no meio ainda de pessoas que têm uma visão diferente? Como é que na sua percepção isso aí tem caminhado? E também a pergunta que eu te fiz logo no final da sua participação era que como é que você tem visto esse mover, se esse mover aí é real, se isso tem acontecido na igreja local aí da cidade onde você está, ou se ainda existe resistência, se as pessoas ainda estão muito endurecidas com relação a esse convite do Espírito para viver esse novo. Como é que você percebe essa realidade? Ok. Vocês estão me ouvindo legal aí? Sim. Só antes de você falar, eu continuo pedindo a vocês que me mandem aí a carta, o livro de vocês, por aí pela mensagem. Qual a sua percepção desse tema aqui que nós estamos abordando? A conexão está ruim, vocês estão me ouvindo bem? Seu coração. Sim. Estamos escutando, Gabriel. Vamos lá, então. A primeira pergunta é complicada a convivência com quem ainda não teve os olhos abertos para isso, né? Porque, primeiramente, todo mundo vê como se você estivesse vivendo do jeito errado.
Não, você está com a percepção totalmente errada, porque o sistema, a religião, ela prende tanto a sua cabeça naquele mecanismozinho, naquele sistemazinho, que você acha que aquilo é o máximo que você pode viver. Você limita a Deus a uma caixinha que ele não cabe, e nem você. Então, as pessoas elas entendem que você tá errado. Você tá errado, você tá vivendo do jeito errado, não é assim. Hoje é verdade. Não dá. Como que você fica sem ir para a igreja? Não tem como ouvir Deus sem estar na igreja. Tem que assistir, tem que participar do sistema. E elas acabam perdendo a melhor parte, que é uma conexão pura com Deus, onde você está, seja andando na rua, seja deitado na sua cama. Cara, eu tenho ouvido Deus de formas assim incríveis. Todo momento, sabe? Deus ele não para de falar, ele não é limitado. Yeah. Nem quando você está no lugar que não seja apropriado, como algumas pessoas religiosas vão dizer, você está no lugar onde não era para você estar, Deus fala ali, porque ele é seu pai, ele vem para você e fala: o que você está fazendo aí? É Ele não verdade. está limitado a estar só dentro do prédio da igreja. Então, é difícil porque você acaba não se encaixando, né? Todo mundo olha para você e fala: meu, aquele cara ali é um herege. Aquele cara ali, como você mesmo foi criticado, não fala mais de Deus. Cara, uma coisa que eu vejo é que o mundo ele não precisa mais ouvir falar de Jesus. O mundo precisa ver Jesus. As Yeah. pessoas estão cansadas de ouvir se falar de um Jesus que não existe. Porque a igreja fala de um Jesus que ama, de um Jesus que abraça, de um Jesus que levanta, de um Jesus que te estimula, de um Jesus que deu a vida por elas. Mas esse Jesus não existe nem em quem está falando sobre ele. Então, como que eu, como alguém que estou lá fora, vou receber uma palavra de alguém que segue um Jesus e essa pessoa não demonstra esse Jesus que ele está falando que existe? Onde que está esse Jesus? Na sua vida que não está. Então, eu acho que é muito mais, eu acho não, eu creio, tenho certeza que é muito mais importante, principalmente nos dias de hoje, com a pandemia, né? Eu vejo a pandemia de uma forma diferente. Não vejo como uma oposição, eu vejo como uma oportunidade. E é uma oportunidade da gente manifestar Cristo, não falando, mas vivendo. E é como tem acontecido, por exemplo, com você. Vou dar novamente esse exemplo. No mesmo vídeo que algumas pessoas podem ter olhado e observado, pô, ele não fala nem o nome de Deus, não fala o nome de Jesus, tá vivendo errado, tá desviado. Outras pessoas assistiram, pessoas próximas a mim, e vieram para mim falar: pô, esse cara manifesta uma alegria que é incrível. Esse cara fala de um jeito que me estimulou, me deixou para cima. É incrível. Eu vi Jesus nisso. Então, você percebe a diferença? Quem está dentro da caixinha realmente não vai entender e não vai ver Jesus nisso, porque para ele, ele está preso a você falar o nome de Deus, a você falar em nome de Jesus, a você citar versículos da Bíblia. Só que o que importa não é citar versículos da Bíblia. Será que você vive a Bíblia? Para quem vive a Bíblia, não depende, não tem limites, sabe? Você está preso, você não está preso, você está livre pelos céus. Então você, meu, é um estilo de vida que é até difícil de explicar. Vocês estão conseguindo me entender, me ouvir bem? Tá Sim, muito ruim a coisa. perfeitamente. 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 É importante, Gabriel, o que você falou e eu acredito que o Espírito Santo preparou realmente essa sua fala aí por último para a gente desfechar, porque realmente a proposta do Evangelho do Reino é manifestar Cristo. A proposta do Reino de Deus é trazer essa revelação de que existe uma vida abundante celestial para vivermos aqui na Terra. Assim é. Você estava falando aí com relação a esse ciclo vicioso da igreja querer viver a fé em Cristo somente dentro das quatro paredes, quando muitas vezes aquilo ali não passa de questões puramente emocional. Por exemplo, as pessoas se entregam tanto, por exemplo, no momento de adoração, no momento do louvor. Aquilo ali é mais uma terapia do que qualquer outra coisa. A partir do momento que você está ali cheio de angústia, cheio de mágoa, cheio de problema, de preocupação, você fechar os olhos, terapeuticamente falando, você fechar os olhos
em uma terapia, já é um alívio para a alma, sabe? E aí quando você ouve melodias, aquilo potencializa ainda mais. Aí fala de música de esperança, do céu, de coisa celestial. Verdade. Aquilo ali nada mais passa do que uma musicoterapia. Sim. Né? Outras pessoas até conseguem fluir ou ter aquela efusão no espírito, fala línguas estranhas. Eu quero saber, depois que passa essa êxtase, o que é que acontece? Depois que você senta, que o pastor manda você sentar, o que é que acontece com você? O que mudou? O que transformou? Que experiência você teve com Cristo? Em que você foi edificado? Aí você ouve toda aquela palavra, todas aquelas coisas que a gente sabe que acontecem dentro de um Espaço, um culto, né? E aí a pergunta é, e em casa? Quando você chega em casa, você transborda aquilo que você recebeu, você vive aquilo. Então, assim, é tudo uma vida de faz de conta. É uma vida de faz de conta. Exatamente. Né? Quem está na frente faz de conta que tá agradando, quem está ouvindo faz de conta que aprendeu, mas na hora da essência não há verdade, você não consegue reter muita coisa. Mas, assim, o que é que nós precisamos fazer? Aqui nós não estamos criticando, até porque eu vivi isso. Ensinamos isso. Ensinamos isso. E o que é que o Espírito Santo está fazendo nesse momento? É levantando aqueles que têm ouvido. Ainda hoje a mensagem... Olha, Jesus encerrou, através do apóstolo João, a palavra falando isso. Quem tem ouvidos, ouçam. Então, hoje, o Espírito está buscando quem tem ouvidos. Filhos que têm ouvido. Para quê? Para manifestar. Para iluminar, para resplandecer. E quem é aqueles que vão resplandecer? Aqueles que têm entendimento. Os entendidos resplandecerão, está escrito. Por isso que você está sendo convidado pelo Espírito Santo a orarmos. Não é criticar, mas é, na verdade, olharmos com um olhar de misericórdia para aqueles que ainda estão vivendo de uma forma que não é o desenho original de Cristo Jesus para a sua igreja. Não sei se Gabriel quer fazer as considerações finais para nós nos despedirmos. Está travando, né? Está travando. Ok. Vamos só falar que o nosso seminário será no dia 4, 5, 6 de junho, né? É Conhecendo os Tempos. Algumas pessoas já têm nos procurado, mandado mensagem. Você que tem um desejo, tá, de fazer esse seminário, envia uma mensagem no Filhos Conectados ou no nosso telefone, no WhatsApp, tá? É muito importante falar que esses seminários são para os filhos espirituais, os nossos filhos, ok? Estão debaixo da nossa cobertura. Porém, temos amigos, temos pessoas que caminham também conosco, que podem sim participar, são para todos aqueles que querem conhecer o tempo, entender essa estação do Pai, entender a mudança desse cenário, desse transicionar, ok? Todos vocês são bem-vindos, mas nos deixe essa mensagem para a gente saber direitinho as pessoas que estarão conosco. Vai ser na nossa plataforma Zoom, onde nós temos o treinamento. Teremos também a última aula de Babilônia. Iremos fechar com chave de ouro todos aqueles, as filhas e filhos de papai que estão nessa plataforma. Nós vamos fazer uma ceia após essa fechada da Babilônia, essa ministração da Babilônia, né, que vamos fechar com chave de ouro, com uma ceia com a sua família. Iremos romper, né, com algumas estruturas, aquela que o Senhor nos deu já direção para essa administração, e nós contamos com vocês, em nome de Jesus. Amém. Nossa gratidão aqui a Gabriel, a Flávia, a Aline, Vilce. Muito obrigado por participar e por estar falando da vida dos nossos irmãos. Obrigado por esse tempo juntos, que o Pai transfira do reino do Espírito as bênçãos com as quais você já foi abençoado em Cristo Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.